Olá, tudo bem? Eu sou a professora Marcele e nós vamos para mais uma aula de ciências do 9º ano. Hoje o nosso tema é ideias evolucionistas. Essa aula está dividida em duas partes, então a gente começa hoje e continua na próxima aula. A habilidade trabalhada vai ser discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie resultantes do processo reprodutivo. Basicamente, a gente vai falar sobre a evolução e a diversidade das espécies. Para começar, olha aí na sua tela essa imagem. O que você está observando aí? Uma diversidade de conchas. Já parou para pensar por que existem diferentes espécies? Bom, a gente pode, observando aquela imagem, pensar que existe diferença entre as cores daquelas conchas, entre o formato, entre o tamanho. E todas essas diferenças serão associadas à diferença de espécies? Será que a diversidade de conchas está relacionada com a diversidade de espécies de moluscos, ou seja, os animais que vivem naquelas conchas? Bom, a gente para e analisa e começa a pensar nesses detalhes e nas diferenças entre os seres vivos e não apenas a diversidade de moluscos, mas de outros seres vivos, como as aves, os peixes, as plantas, os fungos e todos os seres vivos que nós conhecemos. O que uma ave tem em comum com um peixe? Já pensou nisso? E com uma samambaia? Como essas diferentes espécies surgiram? A gente começa falando um pouquinho sobre isso, tá? Bom, são 3 as principais ideias que buscam explicar a origem e, na verdade, o desenvolvimento e evolução das espécies. Essas 3 ideias principais são o fixismo, lamarckismo e o darwinismo. A primeira ideia que a gente vai falar é o fixismo. Observe aí na sua tela essa imagem onde nós vemos 3 borboletas. O fixismo foi uma ideia da antiguidade defendida aí principalmente por aqueles que acreditam na criação. É uma ideia onde os animais, da forma como teriam sido criados, eles permanecem até hoje. Você reparou que as borboletas que estão aqui, ao passar do tempo, continuam da mesma forma, ou seja, é fixo, não permite uma variação. Porém, a gente observa que a partir do século XVIII, o fixismo começou a sofrer aí alguns questionamentos. A ideia de que o ser vivo não é fixo e que ele sofre modificação ficou conhecida como transformismo. A partir do transformismo, nós temos então as principais ideias de evolução, que possibilita a mudança dos animais para que eles se adaptem e evoluam. Lamarckismo vem aí então da primeira e a principal ideia conhecida, que é a partir das ideias de Lamarck. Eu quero que você agora preste bastante atenção. O lamarckismo, ele tem aí como base a ideia que ficou resumida como lei do uso e desuso. Observa a imagem que está aí na sua tela. Você está vendo uma imagem onde tem a árvore com algumas folhas mais baixas e uma girafa que está ali se alimentando dessas folhas. Na imagem do meio, a girafa já teria comido todas as folhas mais baixas e aí ela começa agora a se esticar para comer as folhas que estão mais altas. De acordo com o lamarckismo, a terceira imagem, onde a girafa já está com o pescoço bem alto, só é possível devido ao esforço que essa girafa fez. Ou seja, a gente pode resumir o lamarckismo em 4 ideias principais. A primeira delas, a tendência para o aumento da complexidade. Lamarck observou que os animais, eles passavam a se tornar cada vez mais complexos com o passar do tempo. Isso mostra uma mudança, portanto, já não era possível mais acreditar no fixismo. A segunda ideia, o surgimento de órgãos em função de necessidades. Por exemplo, um animal que era aquático e agora começa a passar para o ambiente terrestre.
ele precisa respirar. E a gente sabe que a forma que o oxigênio está na água é diferente da forma com que o oxigênio está na atmosfera. Então, para conseguir essa respiração atmosférica, esse animal sofre uma mudança do seu sistema respiratório. Com o tempo, ele deixaria de ter brânquias e passaria a ter agora pulmões para fazer essa respiração. A terceira ideia aí é o desenvolvimento ou a atrofia de órgãos, que é o que eu falei para vocês, a lei do uso e desuso. Quanto mais um animal utiliza uma estrutura, ela se desenvolve. Quanto menos ele utiliza, ela não se desenvolve e pode até desaparecer. Então, entra no exemplo da girafa. Ela precisava alongar o pescoço para conseguir se alimentar. De tanto que ela esticava esse pescoço, ela se tornou um animal pescoçudo, com esse pescoção que a gente conhece até hoje. A gente pode pensar em outros animais que deixam, por exemplo, de utilizar alguma estrutura e acabam perdendo essa estrutura. E aqui, o quarto ponto que a gente tem da ideia de lamarckismo é a herança do adquirido, ou seja, a transmissão do caractere adquirido. A girafa, ela inicialmente tinha o pescoço pequeno. Depois que ela passou a utilizar bastante, esse pescoço se desenvolveu e cresceu, isso se tornou uma característica adquirida. Portanto, daqui para frente, todas as girafas nasceriam com esse pescoço comprido. Essas são as principais bases aí para a ideia de lamarckismo. Mas, um tempo aí depois, um cientista, na verdade estudioso, chamado Charles Darwin, começou então aí a sua pesquisa. O que marcou mesmo o darwinismo foi a viagem que ele fez. E vocês podem observar aí nesse mapa que ele percorreu praticamente o mundo todo, Então, Darwin, ele observou aqui no Brasil a presença e a mudança que algumas larvas de moscas acabavam sofrendo. Ele também observou na região da Argentina as diferentes espécies e os diferentes tipos de tatus e também de ema. E ele também observou na ilha de Galápagos, que é um dos principais pontos de referência da história de Darwin, os diferentes tipos de bico de aves. A gente vai falar sobre isso. E também os fósseis que ele pôde coletar aí na região, principalmente da África. Na Argentina, Darwin coletou fósseis de preguiças e tatus ancestrais e constatou que se tratava de animais gigantes que mudaram muito até virarem os descendentes de hoje. Então, você acabou de ver aí um fóssil de uma preguiça gigante. A gente sabe que hoje em dia não existe uma preguiça gigante, mas com esses achados, foi possível Darwin raciocinar e começar a pensar nesse parentesco que existiu entre animais do passado, as mudanças que eles sofreram para se tornarem os animais que nós conhecemos hoje. Ele também observou aí, quando o navio continuou em direção ao sul, chegando à Patagônia, ele encontrou outra pista de evolução. Ele observou 2 tipos de ema na região, uma ema gigante e uma ema pequena. As duas estavam na mesma região, uma ao norte, outra ao sul, mas estavam ambas na Patagônia. E isso mostrava para ele 2 possibilidades. A semelhança entre elas, mas a diferença entre o tamanho, significaria ou que uma deu origem a outra espécie, ou que as duas tiveram um ancestral em comum. E nas Ilhas Galápagos, Darwin achou pássaros com bicos diferentes. Observe aí na sua tela. Então, a gente tem, por exemplo, algumas aves onde o bico é um pouquinho mais fino, outra onde o bico é um pouquinho mais grosso, a ave onde tem o bico fino e pequeno, e tem uma que tem um bico intermediário, Então, anos depois, ele entenderia que cada pássaro tinha um ancestral comum e que eles evoluíram de acordo aí com as necessidades do ambiente, Sofreram mutações vantajosas para o seu meio e sobreviveram. E eles passaram esses traços para os seus descendentes. Em outras palavras, a gente entende que, ao observar essa diversidade entre os bicos das aves, Darwin pôde pensar o seguinte:
Eles se tratavam de aves do mesmo tipo, mas que tinham uma adaptação específica de acordo com a alimentação. E essa modificação não foi uma modificação forçada pelo ambiente, foi uma modificação que aconteceu dentro da espécie. E conforme a oferta de alimento acontecia, privilegiava um determinado tipo de ave que conseguia passar essa característica para frente. Dessa forma, apesar de abalada pelas descobertas, a fé criacionista de Darwin perdurava. Na Austrália, em 1836, ele observou a armadilha usada pela formiga-leão para capturar suas presas e concluiu que apenas um criador poderia ter dado ao bicho esse mecanismo complexo. Também estranhou o ornitorrinco e o considerou fruto de um projeto especial de Deus. Bom, fica aí para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essas ideias todas aí que Darwin montava, mas que ao mesmo tempo ele não deixava também de observar a complexidade e entender que ali pode ser também que tinha um sinal de um criador. Darwin não elaborou suas ideias sozinhos. Paralelo a isso, Wallace, que foi também um estudioso da época, fez uma viagem similar à que Darwin fez e ele escreveu uma carta para o Darwin. E nessa carta, ele colocou todas as observações que ele tinha feito dos seres vivos, dos animais, das plantas, que ele observou. E Darwin ficou impressionado com a semelhança das observações que o Wallace teve e muito parecido com as observações que ele teve. Dessa forma, ele lançou o livro A Origem das Espécies, um livro extremamente conhecido, o queridinho aí para quem é da área de evolução, dentro da biologia, né? Com as suas ideias sobre evolução biológica e a seleção natural. A seleção natural, pessoal, é o que eu expliquei para vocês agora há pouco no quadro com as aves. Então, é onde existe uma diversidade da característica, vários bicos diferentes. E conforme a oferta de alimento vai diminuindo, quem tem a característica ideal para o alimento que ainda existe é que vai sobreviver. A natureza vai selecionando o melhor adaptado. Wallace continuou a sua viagem pela Ásia e fez vários estudos sobre a biogeografia. A teoria, então, ela fica conhecida como teoria de Darwin e Wallace. E no seu livro, Darwin apresentou duas ideias principais. Acompanhe aí comigo. Todos os organismos descendem de ancestrais comuns. Então, nas ideias de Darwin e Wallace, todos os seres vivos apresentam ancestrais em comum, dos quais tiveram características que foram sendo desenvolvidas. E a segunda ideia, a seleção natural é o principal agente que atua sobre as variações dos indivíduos. Darwin baseou-se na espécie que eram criadas pelo ser humano. Ou seja, alguns animais domésticos e vegetais, eles tinham seus representantes no estado selvagem. Só que, devido à modificação do ambiente, devido à modificação da forma com que eles viviam, os animais selvagens e os animais que foram domesticados acabaram se tornando tão diferentes que poderiam ser considerados espécies diferentes. A gente tem como exemplo o cão. Existe o cachorro selvagem, né? E o cachorro que foi domesticado, que hoje existe uma grande diversidade de raças, mas a espécie já se tornou diferente. Para Darwin, a evolução não era algo linear, mas se dava por um processo de divergência, e a partir de um ancestral comum, divergiam diferentes espécies. O agente responsável pelo surgimento de novas espécies seria, portanto, a seleção natural. Eu coloquei para vocês aqui, né, essa imagem que eu particularmente gosto bastante, que ela mostra um resumo aí do que seria a ideia da evolução. Então, a partir do DNA, né, que é o material genético primordial, organismos unicelulares, pluricelulares, aí a gente vem aqui para os organismos fotossintetizantes e a evolução que nós temos observando os vegetais. Para cá, o desenvolvimento e também a evolução que existe dentro do grupo de
animais. Darwin tem essa visão aqui a respeito da evolução. Ele não vê como uma coisa linear, um único organismo que vai originando outro, outro e outro, mas sim um leque de espécies que vão se desenvolvendo e dando origem a novas espécies. Agora fica aí para você um exercício para ver se você aprendeu. Olha na sua tela e você vai observar. Em cima, uma sequência de imagens na letra A. Embaixo, uma sequência de imagens na letra B. Eu vou descrever e vou fazer uma pergunta para você. Na primeira parte aí em cima, a gente observa 3 girafas que estão tentando alcançar as folhas da árvore. Na imagem do meio, essas 3 girafas já conseguiram alcançar a folha dessas árvores, mas está ali embaixo. Na terceira imagem, a gente vê que as girafas já estão com o pescoço bem comprido e todas elas conseguiram se alimentar. Agora, na imagem de baixo, a gente vê que tem ali uma girafa com o pescoço um pouquinho menor, que não está alcançando a árvore, e as outras girafas com o pescoço maior, que estão alcançando as folhas da árvore. Na imagem do meio, a girafa que tinha o pescoço menor não conseguiu se alimentar, portanto, ela não sobreviveu. E na terceira imagem, a girafa com o pescoço maior, as girafas, com o pescoço maior, que estão ali se alimentando normalmente. Qual dessas ideias representa lamarquismo e qual dessas imagens representa o darwinismo? Muito bem, olha só, aqui na letra A, lamarquismo, aonde a girafa foi esticando o pescoço até alcançar, com tranquilidade, a copa das árvores. Na letra B, darwinismo, girafas de pescoço pequeno convivendo com girafas de pescoço comprido. Devido à alteração que houve no ambiente, a oferta de alimento diminuiu e a girafa que não conseguia se alimentar das folhas que estavam mais altas acabam morrendo e sobrevivem aquelas com a característica que o ambiente selecionou. Um processo resumido de seleção natural. Gostou? Pois é, não perca! Na nossa próxima aula, a gente continua falando sobre evolução e a gente fala um pouquinho sobre árvores filogenéticas e neodarwinismo. Eu espero você. Até lá!